Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à 11ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, denominada Comissão do Inquérito da SEI, do hacker. E estamos fazendo esta reunião em caráter extraordinário, sem uma prévia convocação, por conta do fato de que as coisas que motivaram esta reunião aconteceram ainda no dia de hoje. Então, não era possível tomarmos uma providência há mais tempo. Então, resolvemos que faríamos uma reunião ao final da nossa sessão extraordinária aqui da Câmara, e é exatamente o que estamos fazendo. Por isso, eu abro a reunião agradecendo, sensibilizado ao Dr. Marcos Rios, que entendeu que nós estávamos convocando ele em cima da hora, acho que não tem nem 2 horas que ele recebeu o recado, que nós o aguardávamos aqui, não é? E está presente aqui conosco, como sempre faz, prestigiando a nossa reunião. Para que entendam o motivo da reunião e, consequentemente, as deliberações que nós iremos fazer a seguir, eu vou pedir ao secretário que faça a leitura. Este e-mail aqui, nós recebemos no dia 10 de setembro. Portanto, não é disso que eu estou falando que recebemos hoje. É que eu dei um despacho no dia 10 de setembro, dizendo o seguinte: trata-se de um comunicado de uma decisão. Assim, mantenha-se em arquivo até a próxima reunião da SEI, quando deliberaremos a respeito. Então, passo agora ao secretário, o vereador Marcos, para que ele leia o conteúdo desse e-mail que recebemos do senhor Patrick Brito, volto a repetir, no dia 10 de setembro. Respeito gera respeito. Considerando os recentes ataques pessoais e ofensas verbais dirigidos contra mim por vereadores desta casa, totalmente injustificados, já que desrespeito por si só não tem justificativa, ainda mais com quem sempre cooperou e sempre tratou todos os membros dessa Câmara com respeito e distinção, mesmo com ônus que isso trouxe a mim e a minha família, entre outros, esclareço que não mais sequer responderei a e-mails ou quaisquer solicitações. Além disso, caso os senhores impetrem um mandato de segurança para afastar o sigilo bancário da minha avó, ela, via advogado, impetrará um habeas corpus contra tal decisão. Se sempre o que fiz até aqui não foi suficiente e agora que tenho um problema familiar, eu não presto, inclusive, com a insinuação absurda de que eu teria recebido um cala-boca financeiro da prefeita para ficar quieto. Vou me recusar a continuar com qualquer tipo de ajuda a essa investigação. Assina aqui o senhor Patrick, lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcos. Conforme os senhores estão vendo, era um simples comunicado em que ele, aborrecido com qualquer coisa, estava dizendo que não iria mais manter contato conosco, não responderia e-mails e, além de tudo, se os senhores se recordam, a última providência nossa foi requerer à presidência da Casa que determinasse, estou insistindo nesse termo, que é para não deixar margem à dúvida, determinasse ao senhor procurador jurídico que impetrasse um mandado de segurança para que a gente pudesse ter acesso às informações bancárias da avó do senhor Patrick, porque nós já tínhamos um documento assinado por ela e reconhecido em cartório, autorizando que fosse feita a quebra do sigilo bancário dela. Como ela não iria mais conosco ao banco, conforme estava anteriormente combinado, a saída era fazer um mandado de segurança e foi isso que nós solicitamos.
E ele está informando aqui que, se nós levássemos a efeito esse mandado de segurança, eles impetrariam um habeas corpus para evitar que... Então, não estão querendo que a gente tenha acesso àquilo que a gente precisava de ter, que é saber exatamente quem é que pagou, quem é que pôs o dinheiro na conta. Era a única maneira de saber, seria quebrando o sigilo bancário. Mas, como os todos estão vendo, a informação que recebemos é essa. Muito bem, então isso estaria aguardando um momento oportuno em que faríamos uma reunião, que não seria esta que estamos fazendo agora, iríamos aguardar um pouco mais, porque precisávamos, inclusive, de deliberar sobre o relatório. Mas hoje, no dia de hoje, fomos surpreendidos com a chegada de um e-mail do senhor Patrick Brito, apesar dele ter dito que não iria mais se comunicar conosco. Está aqui um e-mail dele, e peço ao vereador Marcos que o leia. Vereador, ele começa aqui na parte de baixo, tá bem? É só para o senhor saber. Sim, senhor presidente. A data aqui é domingo, 15 de setembro de 2024, 18 horas e 21 minutos. Terça-feira, do dia 19... Aliás, perdão, do dia 17/9 de 2024, às 11 horas, irei prestar depoimento por videoconferência à Corregedoria da Capital. Em razão dos prazos da Comissão Especial de Inquérito e do desarquivamento do inquérito policial instaurado em Araçatuba em relação ao policial civil Felipe Garcia Pimenta, esse será o primeiro assunto que vou abordar. Essa será a primeira oitiva de várias. Por isso, peço, em caráter de urgência, cópias do relatório final da comissão temporária e do feito... ele tem um número aqui, Dr. Segala, que é o 102.596.602.2023.8.26.0071, ou senha, se tiver, já que se encontra em sigilo. Os feitos... 000-389-49/2024.8.26.0032 e 222/2023 e 81/2024, eu já possuo e já serão de pronto compartilhados. Também preciso da cópia da íntegra dos feitos 150.175/2024.8.26.0032 e 150.1744/20.8.26.0032, ou senha mesmo que eu tenha que assinar termo de sigilo. Irei arrolar o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo como testemunha, desde que assuma o compromisso de não compartilhar com a SEI ou qualquer outro, pelo menos nesse primeiro momento, o nome do delegado responsável pelo feito, já que não poderá haver riscos de vazamento. Se a SEI tiver alguma sugestão de pedidos, requerimentos, diligências para que eu repasse à Corregedoria de São Paulo, por favor, faça através desse e-mail. Preciso desses documentos antes de terça-feira, caso os vereadores queiram o esclarecimento dos fatos. Segue aqui, doutor? Não. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Esse e-mail, ele costuma fazer assim, ele envia o e-mail, mas como ele tem contato direto com o vereador Eduardo Borgo, ele também envia para o vereador Eduardo Borgo. Então, o vereador Eduardo Borgo se antecipou e respondeu a ele. Pergunto, vereador, posso ler o teor da resposta que o senhor mandou para ele? Com certeza. Eu mandei em cópia, presidente, a resposta para a SEI e para o requerente. Então, por gentileza, vereador Marcos, leia aí a resposta que o vereador Borgo enviou ao Patrick. Bom dia, espero que esse e-mail encontre bem e com saúde. Escrevo na qualidade de advogado do senhor Patrick César. Não. Pela ordem, presidente. Esse não... Desculpe, é aquele que estava na frente do que você... Esse acho que é do advogado dele, o vereador Marcos. Sim. Desculpa, vamos lá. Boa noite. Entendo que o senhor Patrick tem direito de acesso aos documentos constantes da comissão temporária e anexos à comissão especial de inquérito,
vez que a imensa maioria foi fornecida pelo próprio Patrick, além de amparar a ampla defesa e o contraditório, ainda que perante a SEI. Como membro da SEI e diante do prazo informado pelo Sr. Patrick para depoimento, entendo que esta comissão possa fornecer o acesso aos autos, sob a condição de manter o sigilo. Assim, remeto ao crivo dos demais parlamentares. Segue este e-mail em resposta ao remetente à comissão. Atenciosamente, vereador Eduardo Borgo Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Esse foi o motivo, então, da convocação dessa reunião. Ou seja, ele está solicitando que nós enviemos a ele em caráter de urgência. Ele diz antes da terça-feira. Antes da terça-feira é quase que impossível, né? Podemos mandar isso ainda hoje à noite ou coisa desse tipo, se for o caso. E é isso que ele está solicitando. Então, eu gostaria de ouvir os senhores membros da SEI para saber se damos uma resposta. O vereador Borgo já se antecipou e disse que não tem problema nenhum, que não vê problema nenhum em enviar esse material a ele. Mas era importante que a gente ouvisse cada um dos membros da SEI. Começo pelo vereador Marcos. Doutor Segala, aquilo que foi construído aqui pela Comissão Especial de Inquérito são informações fornecidas pelo próprio Patrick. Sim. Eu não vejo nenhuma dificuldade de encaminhar aquilo que ele passou para a comissão. O que eu não posso responder são processos que tramitam em sigilos, que são processos que vieram aqui para casa em sigilo, que não sei se nós, vereadores da Comissão Especial de Inquérito, nós temos autonomia para repassar esses inquéritos. Essa é a minha opinião, até me corrija se eu estiver equivocado. Vereador Marcelo. Boa tarde. Eu sigo no mesmo raciocínio do vereador Marcos, né? Sendo que ele que passou as informações, ele tem até as imagens e nega tudo. Então, acho que no mesmo parecer com o vereador Marcos, acho que é isso. Vereador Edson. Boa tarde. Faço das palavras do vereador Marcos as minhas palavras também, já que ele que forneceu todas as informações. Bom, eu consulto agora a nossa secretária, porque, da forma como está colocado aqui no e-mail, é uma série de números que a gente não sabe exatamente ao que se refere cada um desses números, não é? Então, eu vou dar a palavra ao senhor, doutor Rios, mas só para perguntar a Giovana se nesse pacote de coisas que ele se refere estão coisas que foram recebidas por nós nessa condição de sigilo, coisa desse tipo. Pode, o doutor Rios passa para você. Boa tarde a todos. Em relação às solicitações que ele faz, primeiro a relação ao relatório final da comissão temporária. Isto. Isso ele está constando dos autos do processo, porém não está digitalizado na íntegra, justamente porque foi entendido como sigiloso na ocasião. Tem até um despacho do procurador à época, justamente porque parte do conteúdo desse relatório vinha do material que era disponibilizado pelo próprio Patrick e que vinha de autos sigilosos. Esse primeiro número que ele coloca aqui, 102, 56, 96 e etc., ele é referente ao pedido de afastamento telemático com relação à Comissão Especial de Inquérito do programa Palavra Cantada. Esse número, inclusive, consta do despacho, do parecer do procurador, quando ele faz menção que, nesta ocasião, e ele cita esse número, foram indeferidos, enfim, as solicitações, tal. Inclusive, dentro dos autos do nosso processo, nós não temos a íntegra. A gente tem apenas a manifestação do processo em que constava a época que fora impetrado a solicitação desse mandado. À época, o procurador era o vereador Lima, tal, e por isso que eu sei que a gente só tem isso. Os outros dois que ele solicita, que esse começa com 150, final 32, são justamente aqueles autos dos inquéritos que a gente solicitou para Araçatuba, logo no início do começo da SEI, e que nos foram disponibilizadas as senhas para acesso aos autos, que também, na época, nos foi alertada
o caráter de sigilo e que a gente, inclusive, disponibilizou para os demais membros sob esse mesmo caráter. Sim. Então, fica realmente para os senhores deliberarem a respeito do que fazer nesse caso, que até então a gente tem um caráter de sigiloso em relação a esses autos e a gente tem as senhas ocultadas dentro dos nossos autos. São, pela ordem, presidente, são aqueles 2 processos que da comissão da SEI mesmo que nós tivemos acesso. Um era afastamento. Eu imagino o seguinte: se ao entrar no site, se o Patrick fizer parte do processo, se ele for réu, se ele tiver acesso ali, e no acesso ao processo dá para ver se ele tem acesso ou não, se ele está sendo como réu, como parte, automaticamente é porque ele tem acesso. Sim. Aí ele não é sigilo para ele, né? Agora, se ele... Não, mas desculpa, se ele tem acesso, ele não precisa da gente encaminhar nada para ele, para que nos expor? Viu, pela ordem, doutor Segala, se ele faz parte do processo, ele tem acesso ao processo, ele não precisa a Câmara Municipal encaminhar para ele, né? Mas é isso que por isso que eu pedi o processo, para ver se ele está no processo ou não. E palavra cantada, eu não entendi o que tem a ver palavra cantada com a SEI do hacker e como ele teve acesso a esse número do palavra cantada. Acho que seria importante a gente entender o que tem uma coisa ligada à outra aí. Esse número que ele menciona no e-mail, ele está mencionado dentro do parecer do procurador quando foi solicitado, a primeira vez em que foi solicitado o mandado de segurança, em que ele responde com o parecer. E ele fala assim, por exemplo, em SEI instaurada por essa casa no ano de 23, houve pedido semelhante para que o órgão de representação judicial da casa ajuizasse o procedimento visando afastamento de sigilo de dados para obter informações de conversas realizadas. E aí ele menciona, então ele traz esse histórico do que já havia sido feito dentro da casa. E aí, inclusive, eu tenho a cópia aqui dessa página de movimentação processual em que consta esse mesmo número, enfim, que é o que ele constou do e-mail. Doutor Rios quer se manifestar, por gentileza? Senhor presidente, senhores vereadores que compõem essa SEI, servidores da casa e aqueles que nos ouvem, uma boa noite. Eu acho que, realmente, essa comissão ela tem que ter o cuidado, principalmente o senhor, presidente, que recebeu documentos com orientação de sigilo, né? Sim. Observar justamente isso, né? Não conceder aquilo que foi proporcionado com base no sigilo. Agora, em relação a esse outro pedido, se teve uma SEI específica, né, acho que não caberia a essa comissão fornecer um documento que não faz parte dessa SEI. Foi referido, né, pelo que a secretária Giovana está falando, que o procurador fundamentou a negativa com base no pedido judicial feito por ocasião de uma SEI. Então, esse pedido teria que ser feito nos autos da SEI da contrapartida. É uma sugestão que eu faço. Só uma observação. Se eu não estiver enganado, na comissão temporária, nós entramos com o pedido de acesso aos autos sigilosos e foi negado. Se eu não estiver enganado, na temporária, não na SEI. Nós entramos, acho que aqui em Bauru, eu lembro que caiu aqui na 4ª vara, teve um pedido aqui que o Lima, inclusive, o procurador, que entrou, e nós não tivemos sucesso. Então, automaticamente, todos os documentos que nós conseguimos, sigilosos, né, foi o próprio Patrick que nos mandou. Sendo certificada essa informação, eu não vejo em relação à temporária, que nem ele pede o relatório da temporária, né? Se não tiver, preciso certificar disso, mas eu tenho quase certeza que nós não tivemos acesso em juízo. Veja, esse documento aqui, que 2 processos que vieram com senha para acesso aos autos, foi na comissão especial, né? Então, aí sim fica aquela dúvida se ele faz parte do processo ou não, para liberar o acesso. Agora, em relação à temporária, pelo que eu me lembre, nenhum processo sigiloso nós tivemos acesso, a não ser por encaminhamento do senhor Patrick. Então, em relação ao relatório da temporária, eu não vejo problema nenhum.
Agora, em relação a esses 2 últimos processos, presidente, aqui está sem a senha. Está rasurado, né, pelo sigilo. É. Assim, no e-mail tem. O procurador jurídico da casa está aqui? Porque se ele estiver presente, eu vou pedir para ele entrar nesses 2 processos para ver se consta o Patrick. Nós que estamos precisando disso, na verdade, né, doutor Segalo? Está meio confuso isso aqui. É porque se ele está no processo, não... Sim, doutor, o vereador Borgo, mas assim, eu volto a dizer, não volto atrás daquilo que eu falei, mas eu queria deixar registrado em ata que a Comissão Especial de Inquérito precisa de documentos. Nós que estamos precisando de documentos. Não o hacker está precisando de documentos. O vereador Marcos. Eu acho assim, já esse trabalho da comissão temporária começou em dezembro. Nós estamos indo para... São 9 meses, né, discutindo esse assunto, e que a última informação que nós tivemos é o e-mail que sequer é para a gente entrar com uma ação para conseguir informações. Então, agora, chega um e-mail pedindo documento para nós. Eu não sei, eu acho que a Câmara Municipal ela tem um trabalho sério, nós precisamos fiscalizar, mas seria importante que nós recebêssemos documentos e não enviássemos e-mail. Eu nunca vi uma comissão especial de inquérito enviando documentos para a pessoa que fez uma denúncia na casa. É algo inédito aqui na Câmara Municipal de Bauru. É importante É que não é postar isso em inédito, ata. vereador Marcos, para o Supremo Tribunal Federal, porque existe uma súmula vinculante que tem efeito de lei que fala o seguinte, abre aspas, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, pela simetria constitucional, entendo que nós temos isso, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, se há um pedido desse, e também tem um pedido, um e-mail do advogado dele, e ele está alegando que é um direito de defesa, onde ele irá prestar um depoimento perante a corregedoria, há uma súmula vinculante que garante o direito ao advogado a todo elemento de prova no processo. Então, não é uma questão da gente fornecer, se vai ter efetividade ou não, isso não é problema nosso. A questão é a seguinte, se nós daremos, com base na súmula vinculante número 14, o direito ao Patrick, ao advogado dele, aos documentos solicitados. Se vai ser efetivo, se não vai, não cabe a nós. Doutor Segalo, isso não seria para ele responder à SEI? Ele está usando um documento para responder à corregedoria. Eu concordo com a Vossa Excelência quando fala que ele tem direito a ter acesso, mas para a SEI, no caso, não seria isso? Ou ele vai usar o documento da Câmara Municipal para a corregedoria? Isso está correto? Uma dúvida. Vereador Marcos, para fazer uma frase, por enquanto, totalmente, como é que eu diria? Fugiu agora a palavra que eu queria empregar aqui. Mas, enfim, é o seguinte, me causa espécie num primeiro momento, ele dizer que não queria mais nada que ver com a SEI, não responderia e-mail, não queria saber daqui, nem nada, etc. e tal. Agora, nos pede que encaminhemos a eles em caráter de urgência, urgentíssima, porque isso chegou ontem à noite para nós, domingo, né? Essas informações. E nós carecemos de posicionamentos que nós não temos para poder saber se nós podemos dar, o doutor Rios lembrou bem, se nós podemos dar aquelas informações que nós assumimos o compromisso com o juiz de direito de manter sigilo. Entende? Então, a mim parece complicado que nós decidamos isso agora. Por outro lado, enviar as outras coisas para ele é como Vossa Excelência já disse, vereador Borgo, é chover no molhado, porque ele mesmo mandou a maioria desses documentos para nós, né? Eu só estou sentindo que nós estamos trabalhando para ele, mas ele não está trabalhando para nós. Ele ainda não entendeu exatamente o que nós estamos fazendo aqui nessa SEI, não é?
Nós precisamos de fatos, de provas, de documentos que permitam a nós fazer alguma ligação de tudo isso que ocorreu com alguma questão de natureza administrativa. Nós não somos um órgão de polícia, nós somos um órgão político, né? Então, a nós interessava saber exatamente essas informações para saber até onde nós vamos poder rastrear o que ocorreu administrativamente aqui dentro da cidade de Bauru, né? Mas também não me parece delicado dizer não vamos responder nada. Eu acho que o que a gente talvez devesse deliberar, e eu consulto os demais, é fazer exatamente isso. Enviar tudo o que ele está pedindo, menos aquilo que nós recebemos sob compromisso de sigilo. Ele está afirmando aqui também que é a primeira de 8... vou até ler a expressão que ele... Esta será a primeira oitiva de várias. Então, ele mesmo está admitindo que haverá outras oportunidades. Se essas coisas forem realmente absolutamente necessárias, até lá nós conseguiremos saber se vamos poder ceder ou não. O que os senhores acham? Em relação, presidente, só precisa certificar, eu tenho quase certeza, mas para não cometer nenhum erro. Mas eu tenho quase certeza que, em relação à comissão temporária, os únicos documentos sigilosos que tivemos acesso foram repassados pelo próprio hacker. Sim. Sendo mantida essa informação, eu não vejo problema em fornecer o relatório da comissão temporária. Pronto. Então, fornecemos o relatório da comissão temporária. Ponto. Okay. Fornecemos... Em relação aos processos que nós tivemos acesso sobre o compromisso de mantermos o sigilo, eu entendo que nós não podemos. Ótimo. Se ele está nos autos, ele tem acesso e não precisa. Ótimo. Se ele não está nos autos, aí eu entendo que não é. O sigilo é oponível a terceiros, inclusive... Muito bem. Pois não. Só uma questão de ordem. Eu sei que tem a urgência dele aqui, ele tem uma necessidade de provavelmente prestar informações para a corregedoria e vai usar essa casa, o relatório dessa casa para isso, pelo que eu estou entendendo. Mas seria prudente, como nós temos um parecer do consultor jurídico dessa casa para não dar publicidade a esse documento, nós não poderíamos pedir o parecer para o atual consultor jurídico da casa quanto a essas informações serem informadas ao hacker. Não seria uma segurança para essa comissão especial de inquérito? Com absoluta certeza, mas não dá para fazer isso agora, vereador Marcos. Sim, sim. Como eu estou mostrando aqui, ele disse que vai ter outras oitivas, então, se acontecer de ter outras oitivas, até lá a gente conseguir isso que Vossa Excelência está sugerindo, aí tudo bem. Eu ficaria mais tranquilo de consultar o atual procurador da casa, uma pessoa concursada, sobre a opinião, porque o relatório final da comissão temporária utilizou documentos que foi encaminhados aqui para essa casa, que tinha que ser mantido em sigilo. Mas essa dúvida, pelo menos, se foi pelo judiciário, é aí que eu estou em dúvida, porque pelo que eu me lembro, não foi o judiciário. Na SEI, nós tivemos 2 processos que passaram a senha para a gente, e aí nós acessamos o processo. Isso. Na temporária, até onde eu me lembro, não teve isso. Na temporária foi tudo o hacker, o Patrick, que mandou. A Giovana poderia nos responder, Giovana, porque a minha... Mas não me oponho em... porque a minha única dúvida, vereador Borgo, Vossa Excelência fazia parte. Sim, E Vossa Excelência concordou, o senhor foi o presidente, e Vossa Excelência concordou em manter em sigilo o relatório final da comissão temporária. Sim, mas aí a minha preocupação é se o sigilo, nesse caso, se opõe ao requerente, pela súmula vinculante número 14. Essa é a minha dúvida. Veja, é diferente dos processos da SEI, onde nós tivemos senha. Tá. Mas nós precisamos cingir a discussão ao momento. Ele solicita que nós nos manifestemos, ainda ele escreve aqui, antes de terça-feira. Na verdade, teríamos que enviar alguma coisa hoje à noite. Hoje à noite, os senhores concordam que seja isso que a gente possa enviar, o relatório da comissão temporária,
e eventualmente, aqueles outros documentos que eles nos enviou. Senhor presidente, posso? Pois não. Eu acho que a pressa é dele, não é nossa. Então, Eu acho que aqui temos que ter cuidado para verificar quais os o documentos. que está sob sigilo, não vou autorizar agora, em Ciência. hipótese nenhuma. Tá certo? Doutor Segala. Eu já não me sinto confortável. Eu estava procurando a palavra, né? Porque eu sinto que nós estamos sendo usados. Entendeu? Faz tempo, É isso doutor que me incomoda, né? A frase final dele aqui, por exemplo, preciso desses documentos antes de terça-feira, caso os senhores vereadores queiram os esclarecimentos dos fatos. Não, os fatos não vão ser esclarecidos para nós, vão ser esclarecidos lá para a corregedoria. Nós vamos ter que tentar ainda entrar em contato com essa corregedoria e verificar se eles vão abrir mão Eu, dessas informações presidente, para deixa nós, eu- porque questão ele de não ordem. nos informa. Deixa eu Ele só- não nos informa. Deixa eu, só para ver que ele está com brincadeira mesmo com nós aqui. Esse primeiro e-mail que ele mandou, que ele não vai repassar nenhuma informação, você não quer ler, secretário, novamente? Aí, o Marcos, só para ver o teor. Ele está nos apontando aqui e agora está afirmando que ele quer documento. E outra coisa, eu acho que em cima do que o doutor Marcos falou, eu não fiz parte da comissão temporária, então não sou membro, então vou responder pela comissão de inquérito. No meu posicionamento é esse, só gostaria que repetisse o que ele mandou agora, para ficar bem claro aqui, que tudo que nós pedimos aqui ele não quer mandar, e acabou de afirmar que vai andar com mandato de segurança ainda da avó. Então, realmente, recurso ele tem. E já perguntei de onde que ele arruma esse recurso, ele não quer dizer. Se puder repetir, presidente, só para ficar registrado em O ato. vereador Marcos vai ler para Vossa Excelência. Respeito gera respeito. Considerando os recentes ataques pessoais e ofensas verbais dirigidos contra mim por vereadores dessa casa, totalmente injustificados, já que o desrespeito por si só não tem justificativa, ainda mais contra quem sempre cooperou e sempre tratou todos os membros dessa Câmara com respeito e distinção, mesmo com o ônus que isso trouxe a mim e a minha família, entre outros, esclareço que não mais sequer responderei a e-mails ou quaisquer solicitações. Além disso, caso os senhores impetrem um mandato de segurança para afastar o sigilo bancário da minha avó, ela, via advogado, impetrará um habeas corpus contra tal decisão. Se sempre o que fiz até aqui não foi suficiente, agora que eu tenho um problema familiar, eu não presto, inclusive com a insinuação absurda de que eu teria recebido um cala-boca financeiro da prefeita para ficar quieto, vou me recusar a continuar com qualquer tipo de ajuda a esta investigação, assino Patrick. E eu só queria, doutor Segala, complementar que, com o mesmo carinho que ele nos tratou no dia que nós iríamos viajar, que Vossa Excelência solicitou o carro, Vossa Excelência solicitou o recurso, os vereadores desmarcaram toda a sua agenda para ficar disponível naquela quarta-feira, que inclusive eu estava disponível, desmarquei a minha agenda. Eu acho que a gente pode tratar a resposta para o senhor Patrick com o tempo que é devido. Nós temos um parecer do consultor jurídico anterior para manter o sigilo, e agora nós estamos a 17 horas e 23 minutos trabalhando contra o tempo para atender a uma solicitação do hacker. Eu acho que o mínimo que essa casa deveria fazer era ouvir o nosso consultor jurídico atual a respeito dessa questão, antes de sair enviando qualquer documento. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao vereador Borgo, que perguntou a respeito da eventual presença do consultor jurídico da casa, e ele se encontra presente. Mas acho que como vai suscitar a questão, né, doutor? Só um questionamento, presidente. Como é que está a situação da impetração, independente do Patrick ter dito que se nós entrássemos com mandado de segurança, que a avó dele iria impetrar um habeas corpus, eu entendo que esse é um posicionamento dele, porém, que nós temos a obrigação de entrar com mandado de segurança, sim. E, nesse sentido, eu questiono, como é que está a tramitação do pedido que nós fizemos ao presidente da Casa para impetrarmos o mandado de segurança? Porque nós tendo o entendimento que temos poder de autoridade judiciária, sendo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que as atividades correlatas ao ilícito administrativo, no caso crimes, podem ser investigados. Isso aí é palavras do ministro Alexandre de Moraes. Tem minhas ressalvas contra o ministro, mas em casos que não tem relação nenhuma nesse sentido. Então, se nós temos poderes de autoridade judiciária, se nós temos indícios, prática de um crime confesso, nós temos indícios de autoria, nós temos várias provas,
e ainda é pacificar que as atividades correlatas nós podemos sim investigar, todas as reuniões nossas, eu cobrei a questão da judicialização para a obtenção de informações. Independente do hacker falar que a avó dele vai impetrar HC ou não, eu questiono. Nós, na última reunião, nós ficamos de acionar o presidente da casa para requerer a judicialização para a obtenção de informações. Que situação que está? Como é que está a situação? Pois não. Nós fizemos exatamente isso, vereador Borgo. Imediatamente, aliás, fizemos no mesmíssimo dia um pedido, um requerimento ao presidente da casa para que ele determinasse ao nosso consultor que fizesse essa impetração. Mas, até o presente momento, a mim não chegou o resultado. Então, o caso é perguntar diretamente a ele. Ele está presente ou estava presente, pelo menos até um minuto atrás aqui. Sabe, Giovana, qual a situação que você está pedindo? Para nós não chegou nada, né, Giovana? No mesmo dia da última reunião... Pega o microfone, Giovana. Nós protocolamos o ofício à presidência no mesmo dia da nossa última reunião, se não me engano, é isso que eu ia checar agora, acho que foi dia 3 de setembro. Eu lembro que foi no mesmo dia da reunião, a gente fez o ofício, nas palavras que o doutor Segala já disse, determinando para que o procurador impetrasse os mandados. Eu lembro que, na segunda-feira seguinte, eu tinha consultado o chefe de gabinete, ele falou que estava em vias de ser entregue para o procurador, e aí depois eu realmente não obtive mais informação a respeito. Precisaria que o procurador confirmasse se ele já recebeu. Você consegue acionar a via do procurador? Acho que é uma informação... Ele está vindo aí? É importante a gente... Pois não. Doutor Felipe, se quiser usar o microfone, por gentileza. É que nós estamos fazendo uma consulta ao senhor a respeito daquele requerimento que nós encaminhamos para o presidente, pedindo que ele determinasse ao senhor que impetrasse o mandado de segurança. Nós não temos resposta disso. Então, gostaríamos de perguntar para o senhor agora em que pé está essa solicitação. O que aconteceu depois disso? Tá bem, então, a pedido, estou suspendendo a reunião às 17h28 para que a gente ouça diretamente o doutor Felipe. Está suspensa a reunião. Muito bem, nós estamos retomando o trabalho da nossa comissão especial de inquérito às 17h56. Nós ficamos suspensos por um tempo, enquanto nós conversávamos aqui com o consultor jurídico da casa. Ele pediu que fosse assim, porque, eventualmente, o posicionamento dele, tornado como documento, poderia criar algum tipo de obstáculo no futuro. Então, entendemos, ouvimos ele informalmente e, em seguida, trocamos ideias entre nós aqui, a respeito daquilo que tínhamos ouvido. Então, chegou o momento agora de tomarmos uma decisão, né? A decisão a respeito daquilo que foi solicitado no e-mail encaminhado pelo senhor Patrick. Eu acho que eu posso resumir a decisão e perguntar se os senhores concordam e se confirmam. Pode ser assim? Sim. Então, o nosso entendimento aqui, para que fique registrado, é de que nós não podemos, nesse momento, entregar o relatório da comissão temporária, até porque alguma coisa nesse relatório ainda se encontra sob sigilo. Para que isso pudesse ser entregue, nós teríamos que primeiro verificar a possibilidade desse sigilo ser levantado. Por outro lado, dos documentos que ele solicita, que não são
os documentos da comissão temporária, somos nós que estamos compromissados por sigilo. Nós obtivemos a maior parte desses documentos através de uma autorização judicial que se fez no sentido de comprometer a cada um de nós. Cada um de nós teve que assinar aqui de que se reservava para ouvir e não revelar aquilo que tivesse tomado conhecimento. Então, também não é o caso, no momento, de nós fornecermos esse tipo de documentos. Só Então, manifestando meu voto vencido, presidente, que, no meu entendimento, eu entendo que o relatório da comissão temporária, por não termos acesso a documentos sigilosos como tivemos na SEI, então eu fico vencido, que eu entendo que já poderíamos dar acesso com base na súmula vinculante número 14. Em relação às demais matérias, eu concordo com o colegiado. Tudo bem. Então, doutor Rios, gostaria de se manifestar, por gentileza? Inclusive, se for o caso, pode comentar sobre o que o doutor Burgo acabou de falar. Não, é só ter a cautela, porque eu não me lembro muito bem no relatório da SEI temporária se fazia referência a algum documento que estava sob o manto de sigilo. Porque se o próprio relator do relatório, né, da temporária pediu que se mantivesse em sigilo, algum motivo deveria ter, que nesse momento eu não me lembro. Então, há de cautela, né? Sim. Que se verificasse realmente se não tem nada ali que pudesse realmente ser entregue, cujo segredo, né, ou segredo possa ter que ser respeitado. Apenas isso. Vereador Edson. Doutor Segalo, eu não vejo problema algum ou prejuízo algum que possa esperar o parecer do consultor aqui da casa. Amém. Vereador Marcelo. Sigo no mesmo raciocínio que já foi falado anteriormente, então vamos aguardar. Muito obrigado. Vereador Borgo já se manifestou, já se expressou. Vereador Marcos. Doutor Segala, eu não sei se deu tempo da Giovana dar uma olhada, mas até onde eu me lembro, a comissão temporária, ali onde o doutor Rios está sentado, tinha uma quantidade de volumes que passavam de 4.500 páginas, que foi encaminhada para a comissão temporária, que, até onde eu sei, eram documentos sigilosos, que foi a partir daí que a comissão temporária começou a trabalhar, e que aí fez um relatório final. Então, consequentemente, o relatório final da comissão temporária observou esses documentos sigilosos, doutor Segala. Então, não vejo nenhuma dificuldade de encaminhar para o Patrick, desde que a gente tenha o respaldo do procurador jurídico dessa casa. Acho que não estou me negando a encaminhar, porém, gostaria de estar respaldado para até que eu não tenha nenhum tipo de problema futuro com a Justiça. Vou fazer uma consulta agora à nossa secretária Giovana, para saber se ficou claro e se ela tem condições de redigir a resposta que nós temos que encaminhar ao Patrick. Afinal de contas, ele não encaminhou um e-mail, nós temos que responder. Então, primeiro, nós vamos consultar o consultor jurídico da casa para saber se nós podemos entregar documentos que estão conosco sob o compromisso de mantermos sigilo. Segundo, o entendimento dominante, no momento, é que o relatório da comissão temporária está na mesma condição, ou seja, ele contém informações que estão sob sigilo, que precisam primeiro ser levantadas. E, em relação aos documentos que nós temos, que foram recebidos do Poder Judiciário sob compromisso de manter sigilo, também sem o parecer do procurador-geral, o procurador da Câmara, nós não podemos fornecer. Então, no momento, seria essa a resposta. Uma questão de ordem, que tem, Vossa Excelência diz no item 2, ali que precisavam sigilos serem levantados. Eu não acredito que não seja o caso. Nós não precisamos levantar o sigilo da comissão temporária, mantém-se o sigilo. Mas esse sigilo, no meu entendimento, não seria oponível ao requerente, que poderia ter acesso ao relatório
mantendo-se o sigilo em relação a terceiros. Só para retificar, porque não precisa ser levantado o sigilo da comissão temporária, mantenha o sigilo. Tá bom, vereador. Esse sigilo só não seria oponível Tudo bem. ao requerente. É uma questão de semântica, aí eu entendo e respeito. Mas, desculpe me dizer, nesse caso, Vossa Excelência é voto vencido. Tá certo? Mas, pelo entendimento, teria que levantar o sigilo? Não. São coisas antagônicas. Não. Vossa Excelência é favorável a que o relatório seja enviado. Sim, E mantendo o seu sigilo. os demais membros não são favoráveis a isso. Ou estou enganado? Não, mas Vossa Excelência ditou para o levantamento de sigilo. Não ditei. Estou perguntando para ela se ela entendeu como ela deveria redigir, eventualmente, a resposta. Isso pode ser modificado a qualquer tempo. A resposta não está redigida. Essa observação que eu fiz só em questão de levantamento de sigilo. Eu não entendo levantamento, eu entendo que mantenha-se o sigilo, só que no caso eu sou voto vencido, entendo. Então, registro lá que na resposta, fique constado que o senhor é voto vencido. A questão não é essa, só a questão é que não é o levantamento do sigilo. Eu entendi, Foi essa palavra, só isso aí. perfeitamente. Mas eu preciso dizer para o Patrick por que não vamos mandar para ele o relatório. No meu voto, então, que peço que deixe registrado, já que é o caso, que eu entendo que o sigilo do relatório da comissão temporária deva se manter o sigilo, né? Mas não é oponível ao requerente. Esse é o posicionamento do vereador Bogo, mas o posicionamento do restante da comissão é no sentido de que, sem o parecer do procurador da Casa, nós não vamos enviar nem o relatório e nem outros documentos que recebemos. É isso? Estão de acordo? Isso. Estão de acordo? Fica registrado o posicionamento do vereador Borgo. Tá bem? Então, acho que não temos mais nada a tratar no dia de hoje. Agradeço não só a presença, como a compreensão de fazermos uma reunião nessas condições que fizemos, especialmente a Vossa Excelência, doutor Rios, que prontamente nos atendeu, mesmo sendo chamado em cima da hora. Bira, só para consignar, tudo bem? De acordo também? Então, como é que era aquela frase? Todo mundo combinado, não? Que usava na televisão? Estando ambas as partes satisfeitas, podemos encerrar, tá bem? Então, estou encerrando essa reunião da SEI às 18h06.